Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina da Cocoa Presbyterian Church e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church em português. Eu sou pastor aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português. A minha igreja é uma igreja americana, então os cultos são tudo em inglês, escola dominical em inglês, todos os trabalhos em inglês, mas resolvemos, eu e minha esposa, eu e a Marta, somos brasileiros, então resolvemos fazer um culto em português para abençoar as pessoas que não podiam naquela época ir na igreja, estava com uma bagunça, e a gente foi fazendo, como diz o pessoal aí que é jogador famoso de futebol, foi fundo, foi fazendo e estamos continuando fazendo, então a ideia é te abençoar, te encorajar, te edificar na fé. Então não é um culto completo, a gente não tem todas as partes do culto, mas temos uma oração, a leitura da palavra, a meditação, uma música, e eu estou fazendo uma série baseada em hinos tradicionais e conhecidos por todos nós, e eu gostaria estou fazendo em inglês, estou terminando essa série em inglês, na igreja, na Cocoa Presbyterian Church, e estou compartilhando com vocês também, só que tem que traduzir tudo, tem que refazer, muitas vezes refazer. Hoje nós vamos ver algo que é bem interessante a respeito da música que nós vamos ouvir. Mas antes que a gente vá falar da música que nós vamos ouvir, vamos fazer uma oração, queridos. Pai, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos pela tua bênção, te agradecemos pela tua presença, a presença conosco, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça nessa fase, Senhor, que estamos passando, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoar o coração, a mente, o corpo, Senhor, a saúde, as finanças, a família. Deus, dá graça, Senhor, dá misericórdia, Deus, e que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e nos usar também. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos fazendo uma série baseada em hinos tradicionais. E eu gostaria de compartilhar com você este hino de hoje, que é um hino muito bonito, muito conhecido. Só que você não vai saber que esse hino é um hino de Natal. É um hino de Natal. Mas a tradução que foi feita, a música que você vai ouvir em português, a versão em português é completamente diferente da versão original, A versão em português a gente tem é dos Vencedores por Cristo que lançaram, O Jaime Camp, quando lançou, alguém fez essa versão em português e transformou um hino tradicionalmente conhecido como um hino de Natal para um hino comum, que você pode cantar em todas as épocas do ano. Então é um hino muito bonito, mas eu vou te dar a tradução da versão original e comparar com a versão tradicional. Mas nós estamos entrando no Advento, é o calendário cristão. Então, final de novembro, último domingo de novembro, durante todo dezembro, o tema é o Natal, é a vinda de Jesus, a celebração. Então é a preparação para a vinda de Jesus, para a celebração do Natal. Então todo o calendário cristão, as igrejas são decoradas, aquele negócio todo. Então tudo começa a acontecer para as festividades do Natal. Então estamos em pleno preparativo para o Natal, para a vinda de Jesus. Então os temas da igreja, todas as músicas que a gente canta, tudo é voltado para a encarnação de Jesus, para a nossa salvação. Então nós vamos ouvir o hino e depois a gente conversa sobre ele. Vamos ouvir o hino de hoje. Vou proclamar ao mundo que meu Senhor em breve voltará. Vou proclamar ao mundo que Cristo reinará. Eu andava tão preso nas trevas em Jesus, mas Ele a mão tomou-me e agora me conduz.
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vou proclamar ao mundo que meu Senhor em breve voltará. Vou proclamar ao mundo que Cristo reinará. É um hino muito bonito, né? É um hino muito... diga na montanha, né? Proclame na montanha, né? E este hino é baseado em alguns versículos da Bíblia. O hino original. Eu vou já eu faço a tradução para vocês aqui. O hino original é baseado em alguns versículos bíblicos. Um é Isaías 40, versículo 9, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, diz as cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 2, 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, nos abençoe nesse instante. Me abençoe ao comunicar a tua palavra, e abençoe aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, a receber a palavra, a entender a palavra e a praticar a palavra. Edifica vidas, transforma vidas. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Esse hino é um musical. Você lembra daquele, como é que chama aquele filme famosíssimo? A Noviça Rebelde. Lembra da Noviça Rebelde, que aqui chama The Sound of Music? É um musical popular muito famoso e fala das colinas da Áustria, né? Então as colinas da Áustria estavam vivas, né, com o som da música,
mas muito antes desse musical ser escrito, as montanhas Apalaches, era uma cordilheira aqui nos Estados Unidos, né, que vai do Tennessee, pega aqui embaixo mesmo, né, e vai até lá em cima, passa por Ohio, é muito famoso. E é um lugar onde as pessoas que moram lá têm uma cultura totalmente diferente. Eu fui pastor em Ohio e eu tive que aprender a lidar com a cultura Apalache, né? Porque é uma cultura diferente, mas com muita música. O pessoal canta demais, o pessoal senta naquelas casas, a gente vê em filme, né? Aquelas casas nas montanhas, né? Rústicas, e o pessoal tem um banjo, tem uma guitarra, toca colher, né? Eles têm todos uns instrumentos diferentes, eles fazem as músicas dele, é algo maravilhoso, né? Uma cultura maravilhosa e uma cultura extremamente musical. John Work era professor de latim e grego, mas passou grande parte de sua vida viajando nas montanhas Apalaches, né? Com o seu irmão Frederick Work. E ele coletava essas músicas, né? Coletava, organizava, promovia músicas que ele encontrou nessas montanhas. Então ele viajava, parava aqui, o pessoal sentava, tocava e ele ia coletando, né? E ele, juntamente com seu irmão, ele liderou os Fisk Jubilee Singers, os cantores do jubileu, né? E ele era um enólogo. E ele cita lembranças do filho, né, de John Wesley Work Jr., sobre o papel de conte, né, vá para a montanha, essa música aqui. O que eles faziam nessa música? No campus, né, na universidade onde eles estudavam, na Universidade de Fisk, onde o pai dele era professor, ele muito cedo, na manhã de Natal, por isso que essa música é natalina. Muito cedo na manhã de Natal, muito antes do sol nascer, era então costume para os alunos se reunirem e caminharem no campus da universidade, né? Caminharem no campus da universidade cantando este hino na manhã de Natal. Esse era de prédio em prédio, eles iam de prédio em prédio e cantavam esse hino. Então é algo muito interessante, né? Go Tell It on the Mountain, né? Essa é a música em inglês. Ela foi publicada pela primeira vez em 1907, quando John Work adicionou as estrofes ao refrão que havia sido cantado por toda a Appalachia, né? Então ele adicionou as estrofes. O hino que nós temos, você viu, né? Diz assim: vou proclamar ao mundo que meu Senhor em breve voltará. Então é um hino mais voltado para a volta de Jesus do que para a vinda de Jesus. Vou proclamar ao mundo que Cristo reinará. Eu andava tão preso nas trevas sem Jesus, mas Ele, a mão tomou-me e agora me conduz. Agora salvo estou, não tenho mais temor. De sua vida eu falo a todos com amor. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então essa é a versão brasileira. Agora eu vou te dar a tradução do hino original. O refrão diz assim: vá, diga na montanha, sobre as colinas e em todos os lugares, vá, diga-lhes na montanha que Cristo Jesus nasceu. Então a proclamação aqui é diferente. A proclamação aqui é para dizer para tudo quanto é canto que Jesus Cristo nasceu. Enquanto os pastores, essa é a estrofe, a primeira estrofe. Enquanto os pastores mantinham seus rebanhos silenciosos, observando silenciosamente a noite, eis que por todo o céu brilhava a luz sagrada, que era os anjos anunciando. E aí vem o refrão de novo: diga nas montanhas e todas as colinas que Jesus Cristo nasceu. A segunda estrofe diz assim: os pastores temiam e tremiam quando acima da terra um coro de anjos o saudou o nascimento do nosso Salvador. Então, como você pode ver, o hino original é baseado no nascimento de Jesus. Está contando a experiência dos pastores, os anjos anunciando. E aí a terceira estrofe diz: em uma humilde manjedoura, o humilde Cristo nasceu, e Deus nos enviou salvação, que abençoou a manhã natalina, ou a manhã de Natal. Então essa é a terceira estrofe.
Como você pode ver, o tema do hino é um tema natalino, é a vinda de Jesus. Este hino é lindo porque nos diz que a história do Natal deve ser compartilhada por todos e em todos os lugares. Esse é o tema. Esse é o tema do hino, pelo menos do original, que a vinda de Jesus deve ser compartilhada por todos e em todos os lugares. O hino nos comanda, né? O hino nos dá um mandamento: vá, diga a montanha, diga sobre as montanhas, nas colinas, em todos os lugares. Diga na montanha que Jesus Cristo nasceu. E esse hino nos dá, nessas estrofes que eu li para você, do original. Eu não vou pregar sobre a versão em português, eu vou pregar sobre a versão original. Esse hino nos dá as razões para ir e falar e contar em todos os lugares e para todas as pessoas que Jesus Cristo nasceu. Por que nós devemos fazer isso? Por que você e eu devemos estar comprometidos? E o Natal é uma época extraordinária porque as pessoas estão abertas para ouvir a história de Jesus. E a igreja tem que aproveitar. Por isso que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, a gente começa no final de novembro, já começa a decorar as casas, né, pessoas que nem acreditam direito, não vai nem na igreja, já começa a decorar as casas, já pensar em comprar os presentes, fazer as coisas, árvore de Natal, aqueles negócios todos. Então é uma época extraordinária para que possamos compartilhar a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. E esse hino nos dá algumas razões para fazer isso. Por que devemos fazer isso? Por que você deve fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Por que a igreja deve compartilhar em todos os lugares e para todas as pessoas a vinda de Jesus? A primeira razão que o hino nos oferece é que, para alguns, alguns não estavam esperando a vinda de Jesus. Alguns não estavam esperando. Essa é a razão, porque alguns não estavam esperando. Aqui temos um grupo de pastores cuidando da vida deles, lá no campo, com as ovelhas, sentados, conversando, fazendo o que fizeram a vida inteira, sem a mínima ideia que algo extraordinário estava acontecendo na vila, pertinho deles. Algo extraordinário estava acontecendo. Eles não tinham a mínima ideia que algo estava acontecendo. E esse é um dos motivos, queridos, que nós temos que compartilhar a vinda de Jesus. Porque tem gente hoje, principalmente hoje, na nossa geração, gente que não tem a mínima ideia a respeito de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, a respeito do significado do Natal, da vinda de Cristo, não tem a mínima ideia, completamente perdidos. A gente pensa, eles sabem, não sabem. Eles já ouviram a história, não ouviram. Completamente perdidos nesse sentido. Como cristãos e a igreja, nós devemos contar, ir para a montanha, ir para os lugares altos. A ideia de ir para a montanha, ir para as colinas, para você projetar para o maior número possível de pessoas. Essa é a ideia. Não é que você vai se isolar. Muitas vezes a gente usa a montanha para a gente se isolar, né? Vamos orar lá no monte. Você quer se isolar para poder orar melhor, ou então chegar mais perto de Deus, aqueles negócios tudo, né? A ideia da montanha aqui é para você conseguir falar para o maior número possível de pessoas. Lá de cima você alcança muito mais gente. Essa é a ideia. Por isso que fala assim, vai para os lugares, para todos os lugares, vai para as montanhas, para a colina, porque algumas pessoas não sabem que o Filho de Deus veio salvá-los. Essa é a importância disso aqui. Tem gente na tua família, gente na tua vizinhança, gente no teu trabalho, na tua escola. Tem gente ao redor de você que não sabe ainda que Jesus veio para salvá-los. E é isso que a primeira estrofe diz: enquanto os pastores mantinham seus rebanhos, né, na calada da noite, né, observando, né, o rebanho durante a noite, eis que por todo o céu brilhava uma luz sagrada. Paulo escreve aos Romanos e diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a pergunta de Paulo. A pergunta que ecoa na Bíblia. Como que eles vão fazer? Se eles não ouviram, como é que eles vão crer se eles não ouviram? Então tem gente ainda que tem a mínima ideia do que está acontecendo. O Natal é simplesmente uma festa que o pessoal decora a casa, troca presente, o Papai Noel vem, tira retrato com a turma, etc. É isso, come a ceia. Não tem a mínima ideia do que nós celebramos, a vinda de Cristo para nos salvar. Então essa é a primeira razão que esse hino nos dá, para proclamar a vinda de Jesus, o Natal, em todos os lugares, para todas as pessoas. É porque tem gente que não está esperando, não sabe nem que veio, que está vindo, que aconteceu alguma coisa. Aí o hino nos dá uma segunda razão para proclamar o Natal. Qual que é a razão? A razão é que algo extraordinário, algo grande, algo maravilhoso aconteceu. Grande, único na história da humanidade. Único. Deus se encarnou. E onde que aconteceu isso? Acontece num bequim, numa cidade minúscula, Belém. Essa é a beleza do Natal, que é a manifestação grandiosa de Deus a partir de um ponto insignificante na geografia, na história, nesse sentido. Lá em Belém, uma menina que ninguém conhecia, casada com um rapaz que também, ilustre e desconhecido, como diz o pessoal, que não eram ricos, não eram importantes, não tinham dinheiro nem para pagar a acomodação do hotelzinho lá, ou da casa, né? Na época não tinha hotel, era casa, né? O pessoal alugava quando tinha algum evento especial em Jerusalém, alguma coisa. Nessa época eles estavam fazendo, né, o censo por ordem do imperador. Então a turma que tinha um quarto a mais alugava o quarto, né, ou 2 quartos, ou 3 quartos. Sempre o pessoal ali perto de Jerusalém, eles sempre, né, quem tinha dinheiro construía mais quartos para poder alugar. Nessa época fazia um bom dinheirinho, que alugar, o pessoal vem para os festivais de Israel, né, para Jerusalém, para as festas, né, Páscoa, né, as festas do Tabernáculo, de Pentecostes, que o pessoal está sempre vindo. Então não tem lugar em Jerusalém, tem uma cidadezinha perto aqui, Belém, deve ter algum lugar lá. Então o pessoal que tinha dinheiro aumentava a casa um pouquinho e fazia um dinheirinho. Eles não conseguiam pagar nem isso, nem arrumar um quarto, teve que ir lá para a manjedoura, lá para a gruta onde guardavam-se os animais. E algo extraordinário, gigantesco, aconteceu naquela noite. E é por isso que nós devemos proclamar a todos e em todos os lugares que Deus se encarnou. O Natal é a celebração daquele grande evento que mudou a história para sempre. Isso é o Natal. É um evento que mudou a história para sempre. Por isso que o Natal é importante. Por isso que é importante celebrar o Natal, lembrar do Natal, contar a história do Natal, a vinda de Jesus. Os pastores temiam e tremiam quando acima na terra um coro de anjos, né, um anjo, eles desceram e saltou o nascimento do nosso. Algo extraordinário, né? Para aquele grupinho de pessoas insignificantes. Os pastores eram a ralé da turma, né? Aqueles pastores ali eram a ralé do pessoal, né? Eles não podiam nem ir de Jerusalém direito, né? Tinha lugares que eles não tinham acesso, porque eles eram pastores, eram a ralé, o resto. E Deus
manifestou-se a eles. E os anjos e aquele grande coro que nunca mais foi ouvido aqui na terra. Provavelmente nós vamos ouvir no céu, mas aqui na terra nunca mais foi ouvido. Eles foram os únicos que ouviram aquele coro. Mostra que Deus está preocupado com todos, até os menores, até os mais insignificantes, até aqueles que a gente não dá nada por eles. Deus está preocupado com eles e quer que eles recebam a proclamação da vinda de Jesus. Olha o que Isaías escreve no capítulo 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Diga para todo mundo, até para aqueles mais insignificantes. Ralé, diga para todo mundo: algo grande aconteceu. Eis aí, aí está o vosso Deus, Deus encarnado. Algo grande aconteceu. É por isso que nós temos que proclamar. Jesus não é simplesmente uma nota de rodapé num livro velho. Jesus é o centro da história. O evento de Jesus vindo e nascendo é a coisa mais importante, é o fato mais importante da história. É por isso que nós temos que proclamar. É por isso que nós temos que falar para as pessoas. Mas existe uma outra razão que esse hino compartilha com a gente, que nos motiva a compartilhar com todo mundo, em todo lugar, as montanhas, nas colinas, conta para todo mundo. O quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque o Salvador nasceu. O Salvador nasceu. Essa é a última razão que o hino nos dá. O Salvador do mundo nasceu. E é por isso que devemos contar a todos, em todos os lugares. Não é outro garotinho fofinho que nasceu, filho de um casal pobre. É muito mais que isso. Aquele menino é o Filho de Deus. Aquele menino é o Messias. Aquele menino é o Emanuel. Aquele menino é o Salvador. Em uma humilde, é isso que diz o hino original, em uma humilde manjedoura, o humilde Cristo, o Messias, nasceu. E Deus nos enviou salvação, que abençoou a manhã natalina. Deus enviou salvação que abençoou a manhã natalina. Lucas 2,17 diz assim: vendo divulgar o que lhe tinha dito a respeito deste menino. O que o anjo anunciou? Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse foi o anúncio. E os pastores começaram a contar. Eles pegaram a ideia. Tem que contar mesmo. Conta para todo mundo. Não deixa ninguém para fora. O Salvador nasceu. E é isso que nós precisamos proclamar em todos os lugares. Que o Salvador nasceu. Que existe salvação. Que existe perdão para os pecados, que existe transformação, que existe graça, que existe misericórdia. É isso que temos que proclamar no Natal, que Deus veio até nós para nos dar salvação, para nos salvar, para nos transformar, para nos adotar na sua família. E as pessoas têm que ouvir isso, têm que entender essa história. E nós somos aqueles que temos que contar a história. Nós conhecemos a história, você conhece a história. Talvez você não conheça, você está assistindo esse vídeo e você não conhece a história direito. Então você precisa ouvir a história. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, diz João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus estava fazendo quando trouxe aquele menino. Quando trouxe aquele menino. Salvador nasceu.
A história de Natal, queridos, a história de Natal tem que ser proclamada para todos, em todos os lugares. É o evento mais importante da história. O Salvador, o Emanuel, nasceu. E algumas pessoas, infelizmente, ainda não sabem disso. Algumas pessoas ainda não sabem disso. E é nossa responsabilidade compartilhar isso com elas. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vinda de Jesus. E pedimos que o teu Espírito nos capacite, Senhor, capacite as pessoas que estão nos assistindo, capacite a cada um de nós a proclamar em alto e bom som para todos, em todos os lugares, que Jesus veio para nos salvar. Dá graça para a gente, Senhor. Dá poder para a gente. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter assistido. Gostaria de incentivar você a compartilhar esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos. Ajuda a gente, ajuda a promover o nosso ministério, abençoar outras pessoas, né? Eu tenho uma série que eu faço durante a semana, de segunda a sexta, chamada Um Pingo de Prosa, esse canal no YouTube que você está assistindo esse vídeo. Toda semana, todo dia, né, durante a semana eu ponho, na hora do almoço, uma meditação, né, curtinha, 4 minutos, 5 minutinhos, para te dar um pingo, só um pingo de prosa, né, meditar num versículo bíblico. E no domingo a gente faz essa meditação mais prolongada. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar isso com outras pessoas, para que Deus possa abençoar outras pessoas e possa usar você para abençoar outras pessoas, tá bom? Se eu não te encontrar durante a semana no Pingo de Prosa, a gente se encontra no fim de semana de novo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.